oficialmente boa tarde, né? Uma alegria a gente estar aqui novamente, todo mundo bem e disposto, disposta para nosso próximo conteúdo, né? Hoje à tarde, então, vai estar conosco o irmão Paulo Soares, ele está morando lá em Fortaleza, no Ceará. Logo mais ele mesmo vai nos brindar com sua apresentação. E a nossa aula possivelmente deve ir até umas 17 horas, por aí, 17h15 no máximo, né? Então, a gente se organiza para estar nesse tempo aqui. Vamos ter um intervalinho, o irmão Paulinho vai indicar para a gente o momento do nosso intervalo da tarde, mas pretendemos terminar aí até umas 5 horas, né, esse conteúdo de hoje. Tá certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nada que eu... João, já está a postos? É de sonho, é de voz, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro, giló, desta vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte, não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu só sei cantar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida. Muito obrigado, João. Eu sei que a canção já é um rogai por nós, mas eu queria que nós abríssemos os microfones só para dizer essa palavra, todos juntos, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. nossa boa mãe, Rogai por nós. Marcelino Champagnat, Rogai por nós.
Muito bem. Uma boa aula, muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado a todos e damos continuidade, então. Passamos para o irmão Paulo, é isso? Irmão Paulo, por favor, estamos à sua disposição também. Muito boa tarde a todos e todas. Conseguem me ver, me ouvir, ver a projeção também? Sim, Certinho. Boa tarde. irmão. Sim. Boa tarde, Sim. boa tarde, pessoal. Então, em primeiro lugar, dizer da minha alegria pelo convite em estar com vocês essa tarde, nós trabalharmos um tema tão instigante, que é o tema da Revolução Francesa, ou das revoluções, como nós vamos ver daqui a pouco, né? E saber que tem tanta gente de canto a canto desse país e como a tecnologia pode e tem essa tarefa, essa missão, né, de nos aproximar uns dos outros. Isso é muito, muito bom, muito bom. Acho que é uma das funções, ela cumpre a sua função social, se a gente pode dizer assim, né? Então, quem sou eu, né? Acho que vale a pena muito apresentar para vocês. Então, eu sou irmão Paulo, irmão Paulinho, eu sou natural de Belo Horizonte, então sou mineiro, e atualmente estou morando no Nordeste, morando na região Nordeste, morando em Fortaleza, né, no estado do Ceará. E eu trouxe uma pequena definição de quem eu sou, né? Eu gosto muito de poesia, de literatura, de arte também, e já tem um tempinho que essa frase do Drummond está me acompanhando. Eu tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, né? E quando eu me apresento, eu costumo dizer também que eu sou feito da mesma matéria-prima do meu estado, que é de montanhas. Minas Gerais é cercado, é todo repleto de montanhas, né? Então, tem tanto essa ideia do horizonte alargado, que vê longe, mas também da interioridade, do interior, né? De ser uma pessoa introspectiva, né? E também contador de histórias, né? Acho que por isso também gostar tanto de história, gostar tanto de sociologia, porque nada é tão direto como se parece. Sempre a história, ela tem muitos detalhes, ela tem muitas minúcias, né? E o mineiro também é um contador de histórias. O mineiro, ele nunca vai direto ao ponto, né? Ele é muito cheio de arrodeio, como se costuma dizer, né? Eu acho que isso é muito interessante também de nós dizermos. Então, eu sou irmão Paulo, né? Esses sentimentos todos. Eu tenho formação teológica, então sou formado em teologia, em pedagogia, né? São coisas que me apaixonam muito. E o mestrado em educação, sociologia da educação, pela Universidade Católica de Brasília, que eu terminei há 2 anos, né? E muito me orgulho dessa oportunidade. E foi uma pesquisa também que envolveu o nosso carisma, a nossa história, né? Teve como tema escola, carisma e mercado, né? Um bom casamento aí, uma boa discussão que nós fizemos. Nos últimos anos, então, eu atuei no Colégio Marista Dom Silvério como coordenador de pastoral, depois eu atuei no Colégio Marista São José da Barra da Tijuca, fui morar em Brasília por 4 anos, na sede provincial, e estou agora no meu 2º ano aqui em Fortaleza. Então, essa trajetória também de trabalho aí, nos últimos anos pelas escolas, né? Sem falar o tempo da formação também, passado por outros colégios. Então, é uma alegria muito, muito grande estar com vocês essa tarde para compartilhar conhecimento, né? Eu acho que partilhar com vocês também aquilo que eu preparei, mas, sobretudo, também poder escutar de vocês, né, nos momentos, nas oportunidades que nós tivermos, um pouco disso que nós vamos pensar aqui, tá certo? Então, vamos começar juntos essa aventura, né, pela história, e essa aventura pela história da Revolução Francesa, ou das revoluções, tá certo? Bom, então, a primeira coisa, né, quando nos cabe a tarefa de estudar a Revolução Francesa, nos cabe perguntar se foi uma revolução ou foram revoluções, né? Tanto aquilo que antecedeu a Revolução Francesa, o marco do ano de 1789, como o que vem depois, nós vamos perceber que não foi um fato único, mas uma sucessão de fatos, né? Vários fatos antecederam 1789, inclusive o ano que o padre Champagnat nasce, né? Ele nasce no mês de maio ali, e pouco depois, 2 meses depois, estoura a Revolução na França, né?
mas essa revolução ela é marcada por um antes e também por vários depois, né? Por várias sucessões de fatos que marcam essa história. Portanto, a aplicação desse termo, né, como trabalha vários historiadores, entre eles o René Rémond, é essa ideia de que foram várias, né? Podemos falar de revoluções no plural, assim como várias outras coisas nós veremos no plural, né? Revoluções no plural, antigos regimes, como nós vamos aprender também no plural, monarquias no plural, porque há uma diferença também de um país para outro na Europa. Então, nós partimos já do pressuposto que a Revolução Francesa foi uma complexidade de revoluções, né? Uma complexidade de revoluções que nós vamos aprender sobre elas durante esta tarde, ok? Bom, então o objetivo da nossa disciplina é considerar esse contexto histórico, né, em que nasceu Marcelino Champagnat, em que depois vai desenvolver toda a sua obra marista, né, que vocês vão estudar com vários professores, entre eles, estava vendo aqui na tela o irmão Ivo, né? Então, justamente, é situar vocês neste contexto, né? Para quê? Para nós não retirarmos o texto marcelino, ou seja, a escrita marcelino, do seu contexto e utilizar de tantos outros pretextos, né? Então, um texto sem contexto pode servir de pretexto para as heresias. Havia uma frase. Bom, então, como eu dizia, esses serão os conteúdos que nós vamos abordar, né? A Revolução Francesa, essa concepção de Estado, da economia e da cidadania francesa, um pouco dessa ideia do Estado laico e da Igreja, quando nasce essa ideia de Estado laico, né? Isso acompanha também a trajetória marista, um pouco da ideia do governo napoleônico, da era napoleônica também. Padre Champagnat, ele funda o Instituto e ele se forma nesse contexto do governo napoleônico, né? Porque é quando ele entra no seminário, depois ele conclui a sua fundação. A restauração, essa tentativa da restauração que vai coincidir justamente com o período em que o padre Champagnat tenta a aprovação do Instituto, né? A perseguição e a diáspora das congregações religiosas da França, que coincide justamente com o período com que as congregações chegam ao Brasil, finalzinho do século XIX, início do século XX, e um pouco dos assentos da trajetória de Marcelino nesse período da Revolução. Vocês vão estudar a história de Marcelino mais a fundo adiante, e já começaram, mas eu vou dar alguns assentos de destaques da história marista naquele período correspondente ali histórico, tá bom? Então vai ser mais ou menos essa trajetória que nós vamos percorrer. Muito bem, então nós vamos começar com uma frase que está lá na biografia do padre Champagnat, que eu gosto muito, né? Revolução, gente ou bicho, né? Essa é uma perguntinha feita ou atribuída ao pequeno Marcelino, né? Então, nas primeiras páginas da biografia do irmão Fourret, ele coloca isso, ele descreve essa pequena história, né? Então, Marcelino lá com a sua tia e com a sua mãe, ele pergunta, né? Tia, que é revolução? É gente ou é bicho? Coitadinho, respondeu a religiosa, né? Chorando, cheia de lágrimas, atordoada com a revolução, né? O que é a revolução? É mais cruel do que as piores feras do mundo, é mais cruel do que as piores feras do mundo. De fato, esse foi o significado da Revolução Francesa para parte da França. Foi algo mais cruel e mais pior do que aconteceu no mundo, né? Então, uma boa pergunta que sai aí da boca de Marcelino Champagnat, né? Isso para dizer que Champagnat é filho das suas circunstâncias. O padre Champagnat é filho das suas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. E o que significa circunstâncias? As circunstâncias significa o contexto histórico, significa aquilo que me envolve, aquilo no qual... Muito bem, então nós vamos, partindo dessa pergunta, né, eu dizia que o homem Marcelino, né, Marcelino Champagnat, ele é fruto das suas circunstâncias, como dizia para nós lá o teórico espanhol Ortega y Gasset, um homem filho das suas circunstâncias, filho da Revolução, filho de uma França revolucionária.
por mais que ele fosse adepto de uma estrutura religiosa, né, que tentava preservar antigas formas, né, sociais, impor um determinado modo de ser social, ele é filho dessa revolução. Então, o nosso instituto ele é filho deste contexto francês. Não é possível nós afastarmos Marcelino Champagnat desse contexto em que ele nasceu, em que foi criado, em que ele funda o nosso instituto. E para poder nos ajudar nessa reflexão, acho que nos instigar, né, história, assim como qualquer outra coisa que a gente vai estudar, a gente sabe que está muito associada ao prazer de estudar, né, ao prazer de aprender. Então, nós vamos nos recorrer à literatura romântica, desse grande escritor aí que muitos de vocês já ouviram falar, já conheceram, já leram, ou já viram, né, no cinema, os clássicos que se transformaram em filmes, que é o Victor Hugo, né? O Victor Hugo é um romancista francês, é um escritor francês maravilhoso, autor do Corcunda de Notre Dame, por exemplo, né? Que foi traduzido para o português como Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris, né? Que é o nome da sua obra original, e também autor do livro, né? Os Miseráveis. E Victor Hugo ele escreve a sua obra nesse período também da Revolução. Portanto, ele vai nos ajudar a dar o nosso pontapé inicial para o nosso estudo da Revolução Francesa e nos ajudar a entender ainda mais esse contexto, né? Então, Victor Hugo ele tem uma forte influência política na França nesse período, né? Período que vai nascendo aí o romantismo. Então, esses grandes escritores expressão do romantismo, eles vão também absorvendo para si as grandes lutas sociais. Então, ele tem uma importância assim, fundamental na história da literatura francesa, mas também mundial, né? Influencia, inclusive, o próprio romantismo no Brasil, se a gente for pensar isso, quando a gente vai estudar esses períodos da língua, né? Digamos assim, da literatura, né? Então, ele representa um papel fundamental nesse sentido. E justamente essa obra que ele escreve, né, Os Miseráveis, eu vou utilizar o texto dessa obra, porque é aquela que eu tenho em mãos, né? É uma obra do centenário dele, de 85, quando ele completa 100 anos, né? Completaria 100 anos, eles editam essa obra dele, foi traduzida para o português pelo José Maria Machado, né? Então, nós vamos utilizar um fragmento dessa obra que se transformou depois em filme, né? Ou vários filmes, na verdade. Há filmes belíssimos que foram releituras, né, também dessa obra de Victor Hugo. Então, o convite que eu vou fazer agora a vocês é justamente nós vamos nos dirigir para um trabalho em grupo, né, para uma discussão em grupo, para o início do nosso trabalho. E após fazer a leitura desse trecho da obra, né, Os Miseráveis, eu quero que vocês partilhem com os colegas de vocês que estão no grupo, né, sobre as percepções que o texto suscita em vocês. O que toca a sua sensibilidade ao ter acesso a esse texto? Quais são as primeiras impressões, né, que eu posso sugerir, que você pode sugerir para um estudo da Revolução Francesa? Então, nós queremos primeiro escutá-los, né? O que toca a sensibilidade quando a gente lê um fragmento da obra de Victor Hugo? E quais são as primeiras impressões, né? O que isso pode sugerir para um estudo da Revolução Francesa? Então, agora vocês serão dirigidos para esses grupos, né? Nós teremos aí em torno de 20 minutos para esse trabalho. Então, façam a leitura do texto em grupo, né, que já foi enviado, façam a discussão entre vocês, e assim que terminar o tempo, né, nós vamos ser fiéis a esse tempo, então vocês serão novamente abduzidos para o grande grupo, né? Vão ser retirados do pequeno grupo e trazidos para o grande grupo, tá certo? Então, bom trabalho. Enquanto isso, eu vou tentar aqui reiniciar a minha máquina para ver se eu tenho acesso a ela, tá? Mas segue, então, esse... Bom trabalho, pessoal. Obrigada, irmã Paulinha. Eu coloquei o trabalho aqui no chat para quem já conseguir baixar aqui, né? Esse material, né, Paulinho? Que eu posso já disponibilizar, né? Ótimo. E também mandei no grupo de WhatsApp do curso. Então, nos 2 lugares vocês encontram a orientação do trabalho. Isso mesmo. Então, façam a leitura dinâmica e a discussão entre vocês dessa pergunta, ok?
Agora, a proposta, né, é um texto instigante, não é, pessoal? De fato, o Victor Hugo é um homem muito profundo. Ele retrata muito, muito bem a história. E a história se passa justamente quando ele escreve essa história, já no final do século XIX, mas ela se passa ali no finalzinho do século XVIII. Né? E aí eu gostaria, então, o convite agora, né, nós somos muitos grupos, claro, é convidar aleatoriamente, né, as pessoas aí que tiveram pelo menos um de cada grupo, ou a metade disso, porque nós somos muitos, nós não teremos tempo hábil para escutar todos, talvez. Eu imagino que a maior riqueza tenha sido o grupo, a discussão no grupo, né? Aí sim é o lugar a pérola, está aí na discussão de vocês, mas que vocês levantassem, né, por alto para nós, como é que foi discutir isso, né? A pergunta que eu deixei para vocês, o que tocou a sensibilidade de vocês nesse trecho da obra? Quais são as primeiras impressões, né, que vocês sugerem para um estudo da Revolução Francesa? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês isso, tá ok? Então, aí, de maneira muito livre, sintam-se livres aí os grupos, pelo menos um de cada grupo, ou a metade disso, pelo menos, por causa do tempo, né? Fiquem à vontade. Só se identifiquem no início o nome de onde é, antes de falar, que eu acho que também vale a pena para eu conhecê-los melhor. Eu posso começar, e aí eu acho que o pessoal do grupo, se tiver alguma ponderação a mais me ajuda. Eu anotei algumas frases que a gente falou, eu acho que é isso que eu vou repetir. Meu nome é Daiane, eu sou da província sul-amazônica de Porto Alegre, do setor de infraestrutura. Então, eu anotei algumas frases que foram faladas no grupo. Então, a humanização da vida das pessoas naquela época, né, que o texto é muito humano, da desigualdade social que existe na época, né, que retrata muito bem, e a gente fez um link com outro texto que foi enviado, que dá o panorama geral da Revolução Francesa, que a França e os franceses buscam a revolução, né, a revolução no sentido de buscar algo melhor para o coletivo, né, então que até hoje os franceses buscam essa questão de revolução, de melhorias, que as adversidades eram enormes, as dificuldades perduravam muito tempo, e que, de alguma forma, foi uma época que favoreceu o projeto social do Marcelino Champagnat, nosso fundador, né? Porque era uma época de transformação. Não sei se alguém mais do grupo gostaria de fazer alguma contribuição. A gente favoreceu, apesar das inúmeras dificuldades que sequer semelha a nossa, né, Daiane, que a gente estava falando. Exatamente. Sim, eram dificuldades. Obrigado, Daiane. Obrigado, Kelly. Né? Coisa boa. Outro grupo. Paulinho Fernando. Ô, Fernando, de a gente Águas falou Claras. junto. Ô, Jair, Pode falar, desculpa. Fernando. Pode falar. Então a gente complementa juntos grupo. aqui. Mesmo Tá. grupo, isso mesmo. Então a gente comentou um pouquinho o que impactou a sensibilidade da fome, né, o contexto francês, século XVIII, né, finalzinho, altos impostos, sustentar uma nobreza, o clero, né, perseguição política, um país agrícola, né, a inflação muito alta, né, o roubo por causa da fome, né, então roubar por causa de uma fome que existia, e aí houve uma prisão de Jean Valjean. Então, todo esse contexto político e como isso impacta hoje a nossa realidade, algumas situações das nossas realidades maristas, de escolas, de realidade onde estamos inseridos, como irmãos ou leigos. Então, fazer esse paralelo com o contexto do século XVIII e o contexto do século XXI, né, de fome em alguns lugares, de situações precárias, e o carisma marista presente diante de uma necessidade. Né? Obrigado, Fernando. Jaila? A gente estava no mesmo grupo, irmão. Me sinto com a fala do Fernando. Eu acho que a maior tristeza é a gente observar que aquele cenário que parece tão antigo retrata tão bem a nossa realidade nos dias de hoje, né? E que o Jean, que estava ali na miséria, ele só vai continuar encontrando miséria.
e é o que a gente vive hoje com as populações mais, né? As pessoas não têm oportunidade de sair daquela pobreza, elas só têm oportunidade de se aprofundar cada vez ainda mais nela, né? E o nosso sistema, que foi o que proporcionou que o Jean chegasse à situação onde ele estava, é o mesmo sistema que a gente tem hoje. A gente não oportuniza que as pessoas fiquem melhores, né? Quanto mais miserável a pessoa é, mais miserável ela ficará. E quanto mais oportunidade a pessoa tiver, mais ela continuará tendo. Então, é um sistema que pesa muito sobre o mais pobre e privilegia muito quem não está na zona da pobreza. Então, é uma inversão de valores muito triste, né, que a gente vive ainda hoje, infelizmente. Obrigado, Jairla. Viu, Fernando? Muito obrigado também. Boa tarde, eu sou Raquel, estava no grupo 3. O nosso grupo foi num caminho bastante parecido com o apresentado, mas discutimos um pouquinho também sobre o lema da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, né, e liberdade, e o quanto isso, naquele momento, só fortaleceu para quem já tinha, né, essa liberdade e essa suposta igualdade, e fizemos também um grande paralelo com o que vivemos hoje, né, com esse momento atual, tão difícil para todos, e o quanto isso não foi difícil para o pobre de hoje, como foi muito difícil para o pobre da época da Revolução Francesa, toda a desigualdade envolvida no processo, né? E de um povo que, de certa forma, também, a grande massa que foi manipulada, né? Porque as suas conquistas, apesar de terem existido, elas não são assim tão maravilhosas quando a gente tem um olhar histórico para aquele momento. Ok, muito obrigado, Raquel. Obrigado pela discussão do grupo de vocês. Excelente também. Mais algum grupo que gostaria de compartilhar conosco? Aqui quem fala é o David, de Brasília, trabalho no setor de economato, e o nosso grupo, ele trouxe um viés semelhante, né, com relação àquela época, com a Revolução Francesa. É fato que toda uma revolução sempre tem um marco, sempre tem um projeto, né, mas isso se desfavorece principalmente com relação aos mais pobres, ou seja, os mais pobres de fato ficam menos favorecidos e aqueles que são de classes mais avantajadas ficam sempre mais em cima, né? E trazendo para uma reflexão hoje, nossa, por mais que a gente está passando uma pandemia, uma situação totalmente avessa no qual a nossa geração nunca passou, não é verdade? Que a gente traz como isso traz o mesmo reflexo e também como isso se multiplicou hoje nos nossos dias atuais. Tendo em vista como agora nós discutindo ali em grupo, o colega falando que numa determinada região aqui do Distrito Federal, que é uma região bem mais favorecida, que é o Lago Sul, as pessoas estão sendo atendidas em casas, ou seja, as empresas estão indo atender os mais favorecidos com oxigênio, com delivery, vamos dizer assim, né? É impressionante ouvir isso e ver esse tipo de notícia, como delivery de saúde para atender aqueles mais favorecidos, mas aquele que é menos favorecido é aquele que de fato está sendo dizimado na casta mais baixa, né? Está ali morrendo aos milhões, como a gente vê os indicadores, infelizmente os indicadores terríveis que a gente vê todo dia ou toda manhã quando a gente acorda, né? E trazendo um pouco dessa reflexão, mudou, sim, graças a Deus que nós temos pessoas que não são muitas, mas somos nós, do Instituto para poder ajudar estes menos favoráveis, né? Essa foi a reflexão que a gente trouxe, esse viés que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Excelente, David, também a reflexão de vocês, né? Obrigado. Enriquece muito aqui a nossa tarde também, viu? Mais algum grupo que gostaria de compartilhar conosco? Paulo, posso só complementar uma coisa que a Raquel falou muito bem, que nós discutimos lá no nosso grupo da Sala 3, que foi a maneira como São Marcelino agiu diante dessa situação, né? Ele realmente não se acomodou, né?
Não que ele pudesse mudar a situação de todo mundo, mas ele, do jeito dele, o que ele fez? Ele ensinou as crianças, ele deu dignidade para as pessoas. A partir do momento que você ensina e a pessoa aprende e começa a ter a sua própria liberdade, a pessoa ganha dignidade e deixa de ser só um número. Então, essa maneira de São Marcelino é o verdadeiro amor, né? Porque ele ensinou a pessoa sei lá, deu nomes para as pessoas, não é isso? Quando você dá dignidade, elas têm condição de conseguir o próprio trabalho e conseguir dignidade. Então, eu acho que, por exemplo, a gente que está numa escola, esse é o caminho, né? Não pode, tem que deixar as pessoas crescerem, se desenvolverem. E, mais uma vez, por isso eu fico muito chateada com as nossas crianças privadas disso tudo hoje ainda, né? Como que é seu nome mesmo? Me recorda? Suzana, de São Suzana. Paulo, do Arque, São Paulo, da Fraternidade Irmão Panini. Ok, muito obrigado, viu? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos seguir. Eu agradeço demais as contribuições de vocês. Vou retomá-las daqui a pouquinho, né? Eu acho que elas servem para nós ilustrarmos e fazermos essa ponte da França revolucionária, né? Da França que ansiava pelos direitos, né? Justos, uma vida digna, e os nossos dias atuais. E aí, no texto, vocês percebem que a figura central, o protagonista do romance na obra do Victor Hugo, é o Jean Valjean, né? Esse homem, né? Eu vou fazer uma retrospectiva a partir do que a Suzana falava agora, que ele tinha uma identidade, ele era um sujeito, e ele passa a se tornar um número, ele empobrece ainda mais. Quer dizer, a fome o torna mais miserável, porque a fome, além de retirar dele a dignidade básica de comer, a fome retira dele a liberdade, né? Então, de que liberdade é essa que os franceses estavam clamando? De que igualdade era essa? De que fraternidade era essa que os franceses reclamavam naquela França da década de 80 do século XVIII, né? De 1780 no século XVIII. Então, quer dizer, isso é muito importante, a gente acessar esses primeiros sentimentos que nos vêm e essas primeiras conexões que nós fazemos com o tempo presente. Quer dizer, será que o Brasil, ao proclamar-se livre, independente, uma república, que diz que os homens também são iguais em direitos, segundo a nossa Carta Constitucional, será que nós somos realmente iguais em direitos, né? Será que aqueles anseios da Revolução Francesa, eles são ainda uma verdade para o povo francês, para a população francesa, né? Veio a liberdade no Brasil constitucional dos escravos, será que essa liberdade libertou? Ou o preconceito no Brasil ainda continua oprimindo, levando as pessoas para os grilhões da escravidão? Então, acho que essas reflexões nos ajudam a transitar nesses dois contextos, esses dois mundos, né? Em que o Jean Valjean, no caso do romance de Victor Hugo, é essa peça principal. E eu vou convidá-los, então, a gente agora a materializar isso assistindo 2 pequenos trechos de vídeo do musical Os Miseráveis. Ficou uma obra maravilhosa, né? Uma obra, assim, sem igual. Eu convido vocês, então, a assistirem esses 2 trechos, ok? Muito bem, então, o convite, né, por isso esse pontapé inicial da obra dos Miseráveis, o convite que eu faço a vocês é justamente o nosso olhar para o estudo da Revolução ser esse olhar para baixo. Vamos olhar para baixo, vamos olhar para o fosso, vamos olhar para a realidade dos franceses, né, do final do século XVIII, e é com esse olhar para baixo, com esse olhar para os mais vulneráveis, para os mais empobrecidos da França, é que surgem os anseios também revolucionários, né? E olhando para baixo é que mais tarde Marcelino vai decidir fundar o seu instituto. Então, olhar para a realidade de pobreza, né? Olhar para a literatura de Victor Hugo e perceber o que está por detrás do que ele estava escrevendo, né? Ou mais o que está por detrás, o que está estampado na cara, né? É muito fundamental. Então, o convite é olhar para baixo, olhar para o inverso da história, olhar para aqueles que estavam nas galés, olhar para aqueles que estavam sendo oprimidos por aquele regime francês. E nós vamos ver mais um trecho, então, do filme.
que é justamente essa transição do Jean Valjean depois da saída da prisão, por mais de 20 anos, ou 20 anos, por ter roubado simplesmente um pão. Muito bem. Lindíssimo, né? Os trechos do filme, maravilhosos. E é justamente, a gente aproximando agora da hora do nosso intervalo, gente, é justamente esse pontapé tão comovente, né? Como que a literatura, de fato, do Victor Hugo nos comove. E eu termino, né, essa primeira parte da nossa aula, de fato, com essa expressão que ele usa no musical. Outra história precisa começar. Essa França que até então oprimia pela fome, pela marginalização as pessoas, essa França desses privilegiados, como vocês colocaram nos grupos, né, da desigualdade social, das dificuldades, né, que o povo passava, dos altos impostos, da diferença de classes tão demarcada na França, né? Pouco do que foi comentado, a Jaila falava isso, o pobre estava condenado a morrer pobre, o rico a morrer rico, o burguês a morrer burguês. Isso era a característica do antigo regime, como nós vamos estudar, né? Quer dizer, e isso tudo é muito forte, como vocês falaram, né? Ou como foi comentado aqui também sobre os privilégios, sobre a inversão dos valores, né? Onde estava essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade comentada aí pela Raquel, né? Ou seja, onde os ricos são privilegiados, onde na mesa daqueles que deviam servir os pobres tem a prataria e na mesa do pobre não tem o pão, né? É isso aí que o David também comentava, né? E dessa oportunidade que Marcelino vai encontrar mais tarde, diante disso tudo, como a Kelly comentou, transformou a crise em oportunidade para poder fundar um instituto e atuar no meio disso, né? Ou seja, de fazer com que as pessoas deixem de ser número, né, Suzana, para se transformarem cada vez mais em sujeitos. O que esse bispo faz, o Monsenhor Bem-vindo faz, é tirar Jean Valjean do anonimato, desse corpo invisibilizado da Revolução, né, da sociedade francesa, para dar a ele a dignidade. Então, ele deixa de ser número para ter um nome, para ter uma dignidade. Isso é muito presente na literatura bíblica também. É Deus que compra a dignidade do ser humano, ele paga a exércitos estrangeiros, ele oprime exércitos estrangeiros para poder dar dignidade aos seus filhos, a dignidade aos filhos de Israel. É Jesus que devolve a dignidade às pessoas, que compra essa dignidade das pessoas. Marcelino, mais tarde, é aquele também que paga um preço pela educação das crianças, né? Ele compra essa dignidade das crianças, ou seja, ele favorece essa dignidade, tira os meninos do anonimato, tira eles de ser simplesmente um número e dá a eles uma dignidade. Então, outra história precisava começar na França. Acho que essa é a grande revolução dos românticos, né? Do século XIX, quando eles narram tudo isso, se envolvem com as questões de justiça social, e o Victor Hugo consegue ilustrar isso na obra Os Miseráveis. Roubar para comer, né? Será que no mundo onde falta comida, roubar se torna crime? Né? Uma pergunta que a gente poderia se fazer num lugar onde todo mundo está passando fome, não é verdade? Então, existe uma completa barbárie aí. Então, pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, né? Eu acho que a gente esquentou os tambores para estudar o que nós vamos ver agora pela frente, com dados históricos, nos situando no tempo ainda mais, né? Acho que foi um bom início de partida ter acessado essa obra para a gente poder começar os nossos estudos de Revolução Francesa. Agora, então, são 15h32, não é isso? Nós teremos 20 minutos, Raquel, de intervalo? 20 minutos, irmão Paulinho. Então, a gente volta aí mais ou menos 15h50, 15h52, tá? Aproveitem, estiquem, né? Lavem o rosto, se for preciso, tomem um bom cafezinho, uma água gostosa, para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui sobre a Revolução Francesa. Tá certo? Organizada a França do século XVIII, né? Século XVIII, e o início ali, iniciozinho do século XIX, mas sobretudo o século XVIII, né? Então, a França ela estava organizada numa forma de regime chamado Antigo Regime, né? Que também não pode ser afirmado apenas no singular, mas no plural, porque havia antigos regimes. A Europa, naquele momento, havia ainda o modelo feudal,
era uma forma de regime. Havia o regime monárquico, né? E esse era o regime da França naquele momento, da França absolutista, né? E era um regime, sobretudo, pautado numa divisão muito bem delimitada de classes, né? A gente pode ver aí por essa pirâmide, por exemplo, né? É a organização da França naquilo que se chamava de 3 estados, né? Quer dizer, um estado mesmo, é um estado de ser, né? É um estado, a pessoa está num estado, numa situação ali, né? Composta pela monarquia, então o alto clero, a monarquia absolutista, né? Ou seja, o poder do soberano era aquilo que vigorava, composta ali no primeiro estado pelo clero, então o clero ocupava um lugar privilegiado nessa pirâmide, nessa organização social, né? Então, quer dizer, é aqueles que tinham uma função, além de prestar culto, eles tinham a função de dirigir o povo, de ensinar o povo, de dar assistência ao povo, né? Então, a igreja tinha um papel político muito importante, né? E religioso, claro, né? Nós tínhamos o segundo estado, composto pela nobreza, né? As pessoas de sangue nobre, né? Ou seja, aqueles que tinham títulos de nobreza, aqueles que pertenciam às famílias nobres, né? Esses ocupavam, então, esse espaço da nobreza, que estavam próximos e muito próximos ao rei, à monarquia, à corte real, né? Esses nobres faziam parte, eram os cortesãs, digamos assim, do rei, né? Do monarca, do soberano. E o terceiro estado, composto pela burguesia e pelos camponeses, né? Ou seja, que era a maioria, a massa francesa, digamos assim, ela estava toda concentrada aí no terceiro estado, né? Então, essa forma de organização social, ela é um pouco do que caracteriza esse antigo regime, né? E é um pouco do que nós vimos no retrato do filme, né? A fotografia do filme, a história do Victor Hugo, escrita por Victor Hugo, ela nos ajuda a acessar, a ver, né? A materializar um pouco essa realidade francesa, ou seja, o antigo regime, nós tínhamos uma normalização da desigualdade social, né? Ou seja, esse regime, ele se assenta na desigualdade, né? A desigualdade para ele é como se fosse a norma, a régua, então é um regime assentado na desigualdade, ou seja, é uma desigualdade considerada legítima, né? Porque ela é a expressão da diferença das dignidades das pessoas, das tarefas, das situações. Então, muito bem delimitado. Vocês percebem, inclusive, mais tarde, já no século XIX, né, o padre Champagnat, inclusive, por poder fazer trabalhos de pedreiro, de ajudar na construção de ermitagem, ele é acusado de reduzir a dignidade eclesiástica. Olha que coisa mais interessante, né? Porque as mãos do presbítero eram mãos para o altar. Eram as mãos delicadas do altar, né? As mãos que tocavam os vasos sagrados. Então, havia muito claro, ainda vai ter resquícios muito fortes disso um tempo mais tarde do padre Champagnat, mas havia, então, essa diferença das dignidades das pessoas. Isso era muito claro. Era um regime assentado na desigualdade, né? Era um regime assentado na desigualdade. Um regime que não conhece uma lei única. Não existe a noção de uma igualdade perante a lei. O que prevalece é o privado sobre o público, é o regime da lei particular. Ou seja, isso vai depender muito de quem julga, como se julga, né? É o governo do jeitinho. E até hoje nós temos dificuldade na nossa realidade brasileira para poder entender a coisa pública. A coisa pública não é aquela que eu passo na frente. A coisa pública não é o juiz que decide pela soltura do meu filho, porque eu sou amigo do juiz e tomo um copinho de cerveja com ele no final de semana. A coisa pública é pautada pela neutralidade, a coisa pública é pautada pela laicidade. A coisa pública não é pautada pelo regime da lei particular, em que eu condeno alguns e liberto outros. Em que o rei do Estado age de um jeito, o rei de outro Estado age de outro. Em que o senhor, dono de terras, age de um jeito e o outro age de outro. Portanto, não havia a noção de Constituição, a noção de uma lei única. O antigo regime está pautado justamente na diferenciação perante a lei, né? É um regime de privilégios, como nós vimos, né? Privado de lei. Inclusive, se vocês notarem a palavra privilégio, privilex,
é privado de lei. Não é o sentido que a gente tem, a gente emprega hoje o sentido, a pessoa tem privilégios. Mas o sentido original de privilégio é ser privado de lei. Mas, de certa medida, tem razão, por quê? Se você tem privilégio e existe uma lei, quer dizer que você está fora da lei, você não está cumprindo a lei, né? Está privado de lei, é o regime do privilégio. Quer dizer, então, essa sociedade do antigo regime, ela estava toda assentada sobre isso. O Jean Valjean é vítima, né, dessa sociedade que nós vimos aí, né? Dessa sociedade marcada predominantemente a sociedade da desigualdade, né? Portanto, tinha princípios que organizavam muito bem essa sociedade do antigo regime, né? Primeiro é a heterogeneidade dessa sociedade, quer dizer, a diferença. Ela está marcada, de fato, pelas diferenças, e que as diferenças de classe, que marginaliza e que te condena a viver naquela classe social. Por um pluralismo das ordens, ou seja, não havia uma unicidade das normas, né? Não havia uma norma única que pudesse reger, uma constituição que pudesse reger isso, né? Então, isso é muito interessante. Então, uma hierarquia e uma multiplicidade das leis. Isso nos faz, então, confirmar aquilo que os teóricos dizem, que, portanto, nós não podemos falar de um único antigo regime, né? Mas de antigos regimes, porque havia muitas formas variadas na Europa desses regimes. E o regime francês é o regime monárquico, né? Como nós vimos. Portanto, a França está marcada por uma monarquia absolutista, né? Já desde Luís XIV, que caracterizou, que marcou esse modelo absolutista francês, né? A ponto dele mesmo ser atribuído a ele, na verdade, essa frase, né? O Estado sou eu, quer dizer, aqui sou eu a lei suprema desse Estado, né? Sou eu que mando, né? Não existe aqui uma Constituição que me rege ou que me obrigue. Hoje, no Brasil, nós escutamos muito dizer que o presidente da República, que o Supremo ou qualquer cidadão é, na verdade, um escravo da Constituição, né? A gente pode dizer assim, é uma expressão comum, mas também errada, porque nós não podemos ser escravos de uma lei, né? Mas, pelo contrário, é uma lei que favorece a liberdade. Ou seja, nós compactuamos de que essa lei favorece a liberdade, né? Então, essa imagem de Luís XIV, né, nos ajuda a entender um pouco, ou nos ajuda a ilustrar esse modelo de organização da sociedade do antigo regime. Então, essa, gente, é a sociedade francesa pré-revolução. Essa sociedade francesa, a forma como ela está organizando, é que vai gestando nela esses anseios evolucionários, né? Que vai gestando nela esses anseios evolucionários. Portanto, né, diante da pobreza que nós vimos do Jean Valjean, né, a primeira revolução que antecede a grande Revolução Francesa, né, de 1789, ela, sobretudo, é uma revolução social. Havia um clamor social das pessoas que estavam com fome, das pessoas que estavam oprimidas, dos altos impostos, como nós vamos ver, né? Da desorganização financeira do governo francês, né? Da monarquia francesa, dos luxos da monarquia francesa. Só depois ela se torna uma revolução política. Então, primeiro é uma revolução social, a revolução dos clamores sociais. E depois se torna, então, uma revolução política, né? Portanto, a revolução ela pretende romper com esse antigo regime. Ela pretende ser uma ruptura a mais total possível, mas ela emana desse próprio regime. Ou seja, as pessoas que compõem esse regime são as pessoas também que se revoltam contra ele, né? Isso é muito interessante a gente também considerar quando a gente vai estudar a história marista, estudar a história francesa, né? Então, quais são os fatores que levaram a essa Revolução Francesa, a grande Revolução Francesa ou as sucessivas revoluções? Primeiros fatores são de ordem econômica e social, né? Ou seja, a monarquia absolutista, ela acumulou muitas dívidas. Porque para manter o luxo de um Estado como se mantinha, né? E quem teve a oportunidade já de andar por museus da França, né? Muito mais do que eu, as pessoas conheceram tantos outros lugares, Versalhes, por exemplo, que eu sou doido para conhecer e não conheci, né? E revelava o luxo da monarquia francesa. Quer dizer, o requinte do Palácio Real,
né? Ou seja, e isso alguém pagava essa conta, né? Havia o contribuinte francês que tinha que pagar essa conta, né? Quem que paga o cartão corporativo do presidente da República do nosso país? Há uma parcela da população que tem que arcar com essa dívida, entendeu? Tem que arcar com a alta tributação aí. Então, essa monarquia absolutista, ela acumula dívidas, né? Cerca da metade do orçamento, né? Depois, os gastos com a independência dos Estados Unidos. Então, também há um financiamento por parte do governo francês, né, da independência do zelo. Então, o governo francês também financia parte disso. As crises climáticas na década de 80 do século 1780, isso também é extremamente importante considerar. Então, a França está vivendo também um período de estiagem, de seca. Se nós formos a relatos históricos do contexto de Lavalard, de Rosé e de Margues, de 1780, exatamente isso. A terra não dá o que se planta. A população é maior do que se produz de grãos, né? A gente vê hoje uma crítica grande, por exemplo, ao agronegócio, né? Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas muitos economistas discutem que sem uma produção tão grande, não era possível alimentar tamanha quantidade de gente no mundo. Ou seja, a tecnologia, são as formas de produção, de insumo, que permite alimentar tanta gente no mundo. Porque senão haveria muita gente, pouca produção, né? Então, a França, nesse período, também, a monarquia, né, por feliz da sorte ou infeliz da sorte, ela teve que lidar com essa crise também ambiental, né? De pouca chuva, das terras não produzirem o que se devia produzir, né? Então, a fome surge como um problema social muito forte. Jean Valjean roubando pão, né? Ele ilustra para nós a situação da França. Quer dizer, o preço do pão, né, equivale para nós hoje ao como a oscilação do dólar. O preço do pão na França é que vai dar o termômetro da situação, por causa do preço do trigo, né? Por causa do preço do trigo. Então, isso é muito, muito interessante nós notarmos, né? Há uma crise, então, econômica muito forte, né? Que faz com que os camponeses sofram, porque a má safra prejudica os camponeses franceses, né? Se há pouca produção, os preços chegam muito altos na cidade. Se os preços chegam muito altos na cidade, eles incomodam a burguesia da época. A classe média se vê alvoroçada, porque subiu os grandes preços da carne, do leite, dos ovos, né? Os produtos importados que eu utilizava, minha vitamina C, tantas outras coisas que eu passo no meu rosto, tudo sobe de preço, porque a produção, na verdade, assim, incomodava a burguesia francesa daquele tempo, os altos preços, né? Então, havia muita diferença social, havia muita pobreza na França. Então, os fatores de ordem econômica e social são extremamente grandes, né? Portanto, o preço do pão, ele registra a temperatura política de Paris. Inclusive, isso é muito interessante, né? O roubo do pão de Jean Valjean não é à toa. Quer dizer, ele registra a temperatura da situação. Então, dólar subiu, dólar desceu, né? O preço do pão subiu, o preço do pão desceu, o trigo está mais alto, o trigo está mais baixo, né? E o pão, nós sabemos que o pão fazia parte, antropologicamente, né? O pão é ainda hoje um dos alimentos bases, né, da cultura europeia, da cultura mediterrânea, né? Então, o pão tem um valor histórico, social, econômico, político muito grande, né? Então, o preço do pão registrava essa temperatura política de Paris, né? Isso é muito interessante. As carestias, né? Ou seja, havia muita carência, né? A população aumenta, né? O preço dos cereais, os cereais são poucos. O artesão, o assalariado, ele é obrigado a comprar alimentos a preços exorbitantes. Isso significa aumento de despesa, perda do poder aquisitivo, né? A população empobrece porque tem que gastar mais, há pouca circulação de consumo de outros bens, não é verdade? Porque você tem que concentrar tudo na alimentação. Isso é muito interessante a gente perceber que havia, então, uma crise econômica muito forte do antigo regime, né?
E é claro que, diante de crises grandes como essas, há também grandes apelos sociais, né? Então, nós podemos recordar aí de 3 assembleias, por exemplo, francesas, que são muito importantes na história da França. A primeira é a Assembleia dos Notáveis, né? Ou seja, da nobreza ali, né? Do que convocada pelo rei, né? Ou seja, o rei convoca esse povo para poder dizer a eles que vai haver aumento de impostos, não é verdade? Que eles precisam contribuir ainda mais, ou seja, o leão vai morder mais, vamos criar mais impostos, porque nós precisamos dividir essa conta da monarquia, e alguém tem que pagar por ela. Então, aí na Assembleia dos Notáveis, substancialmente, isso acontece com muita força, né? Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque há coisas mais interessantes da grande conjuntura que nos interessam, né? Depois, a Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 789, né? Que tem a ver, sobretudo, também com mais impostos da monarquia. Então, gente, é como se a gente imaginasse a França numa panela de pressão ali em 1780. Crise econômica, crise financeira, o governo forçando mais impostos para a população francesa. Já havia insatisfação dos nobres, dos notáveis com o monarca francês, havia insatisfação da burguesia com o monarca francês, havia insatisfação da população mais carente com o governo francês, então havia um anseio muito grande por uma transformação social. E aí vem a Assembleia. Conseguem ver a apresentação ainda? Sim, está aparecendo. Sim. Aparecendo, tela cheia ou não? Não, está no modo edição. Pronto, volta aqui para a tela cheia. Então, havia na França esse anseio, na verdade, por essa grande revolução social, né? E isso, então, se convoca a Assembleia Constituinte de 1789, né? E justamente pouco depois da Assembleia Constituinte, então, tem esse grande episódio que nós chamamos de tomada da Bastilha, né? De queda da Bastilha, ou seja, a pressão da panela, ela estoura essa panela de pressão. O povo já não aguenta mais. Há uma grande revolução social na França, porque toda essa situação ela já se torna insustentável, né? Então, nós temos essa clássica data francesa do 14 de julho, da tomada da Bastilha, né? Como esse símbolo histórico do limite que chegou a população francesa diante de uma monarquia que não reagia e que já não era mais tão benquista em todos os ciclos sociais. Isso é muito importante. Portanto, a tomada da Bastilha, ou ápice que chegou à Revolução Francesa, em 14 de julho de 789, né, é símbolo da derrubada desse despotismo, né? O povo que tenta se livrar dos seus grilhões, né? Dessa opressão social pelo qual todos eles estavam vivendo, né? Portanto, gente, é muito importante considerar, por isso eu falava de 2 momentos da Revolução, primeiro ela é social, depois ela é política, que a revolta dos franceses era contra o privilégio dos nobres, mas ainda se preservava o monarca, né? Mas acontece que o rei não soube escutar os setores mais avançados, não soube escutar a burguesia, não soube escutar a classe média, digamos ali, francesa, né? Então, primeiro, há uma revolta dos privilegiados, ou seja, até mesmo os nobres que estavam em torno de Luís XVI, eles estavam incomodados com a falta de habilidade da monarquia. Essa revolução dos privilegiados se torna uma revolução ante os notáveis, os nobres ali também, que depois vai gerar uma revolução antimonárquica, ou seja, contra a monarquia. E, substancialmente, depois, contra o clero, porque quer ainda alimentar o antigo regime. Portanto, há umas sucessivas revoluções, sucessivas revoltas que levam a essa revolução francesa, ou revoluções que compõem a Revolução Francesa. É muito interessante, porque, então,
ao declarar a queda, com a queda da Bastilha, né, em 1789, então a França passa ainda a ter a figura do monarca, ou seja, ela preserva ainda a figura do rei, mas passa a ser uma figura controlada já por uma lei, né? Se torna aí mais ou menos uma monarquia que precisa estar sujeita a um parlamento, né? Ele já não tem mais sozinho, né, a única palavra, né? Então, com isso, se ameniza a carga tributária, se ameniza a carga de impostos, aí, de tributos que o povo tem que pagar, né? Sobretudo aí a esses donos das terras, né? Porque os camponeses, eles então trabalhavam, mas eles trabalhavam para terras de outros, né? De nobres da região, né? Os fazendeiros da região. Então, isso é amenizado. Existe um marco também em 1789, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão. Nós vamos ver a importância que isso tem, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é de 1789, quer dizer, que foi o ápice ali, então, da Revolução Francesa. Por isso que essa data, esse ano de 1789, ele é tão importante para a história da humanidade, né, e das nossas civilizações, sobretudo ocidentais, né, que justamente versava sobre a garantia da liberdade, da igualdade, né, perante a lei, a defesa da propriedade, a assegurar a propriedade privada, por exemplo. Então, isso tem uma importância, nós vamos ver depois um pouquinho mais de perto a importância que tem essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é bom destacar que é direitos do homem mesmo, do homem varão, né? Porque a declaração negava o direito às mulheres. Então, a gente vê que a noção ainda de liberdade, igualdade, fraternidade, ela ainda não incluía as mulheres, né? Então, não era uma liberdade completa, não era uma igualdade completa, não era uma fraternidade completa. Isso é muito importante de nós colocarmos. E a Constituição Civil do Clero, de 1790, né, que confisca, então, a propriedade, as propriedades do clero, né, inclusive tornando eles dependentes do Estado, né, dependentes do Estado. Isso é muito interessante também. Quer dizer, há, então, por parte da pressão, de pressão popular, né, primeiro por redução da carga de impostos, depois se declara a igualdade do homem perante a lei, que os homens são iguais perante a lei, né? Então, há uma ideia de igualdade. E depois, essa ideia de não ter mais privilégios e acúmulo de riquezas, por exemplo, por parte da Igreja. A Declaração, então, Universal dos Direitos do Homem, né, de 1789, que vale a pena a gente fazer um acento a ela, né? Ela justamente ela passa a manter uma íntima vinculação, né, com o relacionamento entre a sociedade política e os seus membros. Ou seja, ela reconhece a ação individual de cada um, né, e ela reconhece a relação desse homem com o Estado. Tá? Ou seja, o homem é aquele que é igual perante a lei, é aquele que pode exercer os seus direitos de cidadania, de participação política. Então, isso é muito importante, né? Você tem um grande legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que depois, dos direitos do homem, na verdade, que depois ela vai evoluindo, vai ajudando a gente a construir o que a gente entende hoje por direitos humanos, né? É que ela inaugura essa ideia de que o homem é igual perante a lei, né? Que ele precisa ser tratado de forma igual perante a lei, né? Depois, a cidadania passa a ser algo indissociável dos direitos humanos, né? Então, ou seja, o cidadão é aquele que goza dos seus direitos humanos, da sua liberdade, né? O conceito passa a ser vinculado não apenas à participação política do indivíduo, mas também atribui ao Estado o dever de oferecer as condições mínimas para que a pessoa seja cidadã. Isso é muito, muito avançado. Quer dizer, não só o homem é igual perante a lei, mas o Estado tem o dever de prover esse homem. O governo tem o dever de favorecer esse homem o direito à vida, o direito à educação, como nós vamos ver o decreto das leis francesas
para o letramento do povo, a informação, a participação nas decisões públicas. Então, aqui, a noção de cidadania, o exercício da cidadania, não é só o homem que pode votar. O exercício da cidadania é o homem que participa do Estado e o Estado que provê vida digna a esse homem. Então, portanto, deixa a característica do antigo regime, que mandava o monarca, em que ele agia de uma forma como queria com as leis, que ele provia o povo do modo que ele queria, para passar a uma declaração que reconhece o homem como cidadão político, como homem que participa da vida do Estado, e o Estado precisa assegurar essa vida ao cidadão. Isso é muito importante, isso é muito revolucionário ali no final do século XVIII. E eu queria trazer uma curiosidade. Eu sei que aqui no nosso grupo tem muitas mulheres, né, aqui presentes no grupo, estudando conosco, né, que dirigem boa parte da nossa obra marista também, né? Olha para vocês verem, gente, a importância que tem de contraponto. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 780, não incluía as mulheres. Isso que eu comentava com vocês. Portanto, essa figura da Olympe de Gouges, que foi uma grande feminista no período revolucionário, olha que interessante. Não é uma plena igualdade a declaração ainda. As mulheres não são consideradas. E aquela mulher que está na Revolução, que ajuda, inclusive, na Revolução, que está na marcha que vai atrás de Luís XVI, ela, por declarar os direitos da mulher e da cidadã, ela justamente vai para a guilhotina por causa disso. Quer dizer, por incrível que pareça, né? Grande sinal de uma grande feminista. Então, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem era parcial, era direitos exclusivamente realmente do homem, não ainda da mulher, né? Não ainda da mulher. Mas já havia as mulheres levantando a voz na Revolução. Havia muitas revolucionárias, e Olympe de Gouges era uma grande revolucionária. Foi uma grande revolucionária. Inclusive, há praças em Paris, há ruas em Paris dedicados a ela, né? Por causa dessa nobreza dela em protestar contra esse sistema que era machista, era excludente já na Revolução, ainda no período de Revolução Francesa, né? Então, vale a pena dizer a importância que tem a mulher, né, nas lutas pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade na França, né? Inclusive, há pouco tempo, a prefeita de Paris quis levar os restos mortais da Olympe de Gouges para o Panteão, mas não foi possível isso acontecer, porque os restos mortais dos revolucionários estão numa vala comum. Não havia essa dignidade nem de dar um enterro digno a eles. Então, não sabia se identificar, de fato, os restos mortais da Olympe de Gouges, né? Bom, portanto, a gente passa a viver uma monarquia constitucional na França, nesse período, né? Luís XVI, ele se vendo, então, pressionado por essas estruturas todas, ele tenta fugir, né? Ele tenta cascar o fora, como se diz em Minas, né? Mas ele é capturado. E, mais uma vez, se revela a fraqueza do rei. Diante da crise social, da crise econômica, da crise política, o rei tenta fugir do país. Então, ele é capturado como um traidor do povo francês. E os ânimos já estão exaltados, né? E aí eu não vou dar exemplos, mas vocês podem se verem aí, né? País em crise econômica, Senado contra você, Câmara dos Deputados contra, manifestação nas ruas, guilhotina tem nome para impeachment. Cabeças vão rolar. Então ali o povo ferro, o sangue está fervendo, né? Os 20 centavos aí, lá de Florianópolis, o sangue fervia, né? Havia muita fofoca no reino francês, inclusive se atribui a Maria Antonieta, coitadinha, foi a gota d'água, né? O povo passando fome,